Alô pessoal, a nossa reflexão do dia, o nosso devocional hoje, eu quero falar sobre um personagem chamado Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus quer tirar o povo de Israel de um período de servidão. Um período esse que Israel passava ao ponto de trabalhar, mas não colhia, não vivia da sua colheita, não desfrutava daquilo que tinha por direito. Agora, os midianitas estão fazendo muita pressão sobre o povo de Israel e Deus quer livrar Israel das mãos dos midianitas. E agora Deus vai chamar Gideão e vai falar com Gideão. Gideão monta um exército. E nesse exército, para ir para a guerra, para a batalha, tinha 32 mil homens. É muita gente. E Deus falou para Gideão que iria separar, haveria uma peneira, haveria uma separação, Deus iria peneirar, Deus iria passar nesse processo de escolha, de seleção. Olha, tem aqueles que são selecionados por Deus, e aqui eu faço um parênteses. Quem será que Deus vai selecionar? Quem será que Deus vai convocar para as suas missões? Quem são esses que estão preparados? Quem são os guerreiros que vão participar dos projetos, dos propósitos, das missões, das tarefas que Deus e o seu Espírito vai designar nessa última hora? Vamos lá? 32 mil pessoas. E Deus fala, olha Gideão, eu não tenho como dar vitória a Israel, porque Israel vai se gloriar na força do seu braço, vai achar que foi pelo seu próprio mérito, pelo número de pessoas que eles conseguiram a vitória. Preste atenção, e aí Deus vai dizer, olha, diga aos covardes, diga aos medrosos que vão embora, que batam em retirada. Por quê? Existem batalhas, existem guerras, existem coisas que não dá para esse tipo de pessoas. Mas o ser humano, de uma forma geral, não tem medo? Tem. Mas o grande problema não é ter o medo, o problema é aqueles que são dominados, daqueles que são governados, daqueles que são conduzidos pelo medo. Porque uma das coisas que o medo faz é paralisar. O medo atrapalha em situações de batalha, em situações de guerra. O medo, em alguns momentos, também é um espírito. E a pessoa precisa dominar esse sentimento de medo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de relâmpago, tem gente que tem medo de tudo, de passar debaixo da escada, de encontrar com gato preto. Tem gente que tem medo de todo tipo de coisa. Ele tem medo, ele é paralisado, ele atrapalha, o medo dele é um horror. Tem gente que é dominado. Conta-se algumas histórias, né? Que a história que conta é que havia um rapaz, e esse rapaz ele era tão corajoso que ele ouviu um barulho no quintal. Ele acordou a mulher e disse, falou para a esposa, amor, vai lá ver o que está acontecendo lá fora. Então colocou a esposa no fogo, né? A esposa pode morrer, ele não. Não defende a casa, não defende a família, não defende ninguém. Mas voltando aqui a história do medo, tem gente que tem medo de tudo. E aí, a ordem de Deus para essas pessoas que são dominadas por esse sentimento é, olha, vocês não são selecionados, vocês não podem servir o quartel de Jeová. Vocês não podem ficar diante dessa missão. Então mandem embora, irmãos. Preste atenção que o negócio é sério. Não foi pouca gente, não. 22 mil pessoas retornaram e voltaram, porque eram conduzidos, eram dominados, eram governados pelo medo. Eu quero te dizer, será que você estaria dentro dessa condição? Será que o medo te governa ou você governa o medo? Quem é que controla? Você que domina ou você é dominado por esse sentimento? Ainda que ele exista. Vamos lá? E aí ficou 10 mil pessoas e Deus disse para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente aí, e toma-lhe seleção. E agora a seleção não vai ser o medo, vai ser aqueles que se distraem. E eu vou usar o quê? A água. Olha, a água também seleciona. Tem pessoas que têm a água e a água representa o Espírito. O Espírito de Deus seleciona. O Espírito de Deus escolhe. O Espírito de Deus pinça. E aí ele vai dizer, aqueles que beberem a água como um cão, né, se debruçar diante da água e lamber a água, esses estão selecionados. E aí a Bíblia vai dizer que leva eles para a água.
Função da água: a água purifica, a água santifica, a água lava, a água tira a sujeira. Isso tudo são atributos do Espírito, que o Espírito faz isso. A água é vida, a água, né, renova, a água fortalece, a água dá força, a água dá ânimo. Tem gente que fica muitos dias sem comer, mas sem beber água é muito complicado. Então a água conduz, a água dirige, tudo isso a água também ela representa, a água representa isso tudo. Então vai levar para a água selecionar. Agora haverá uma seleção de Deus na água. E aí eles se curvam, eles baixam e eles lambem a água, e a Bíblia vai dizer que são 300 homens que fazem isso. E aí, nessa seleção, olha, de 10 mil vai cair para 300 homens. De 10 mil homens, na primeira seleção sai 22 mil, na segunda seleção da separação de Deus ficam 300, e aí conhecido como os 300 de Gideão. Aproveitei essa água, esse ribeiro, esse riacho, para lembrar da atitude nobre desses 300 que de verdade não se distrai, mas bebem a água, lambem como um cão, são vigilantes, né? Aqueles que vigiam diante da situação, e esses são os separados, são os selecionados. Eu quero aqui profetizar nesse dia de devocional, nesse dia de palavra do dia, que você seja um desses 300. Que Deus te escolha no exército de Deus, numa missão de Deus, numa tarefa de Deus, possa te selecionar. E que o medo, né? As pessoas dizem que é melhor morrer tentando, perseverando, do que desistir. E há uma missão, existem quartéis, quartéis espalhados no Brasil todo, que diz que os medrosos voltem atrás, né? É melhor perseverar, é melhor permanecer do que desistir, porque missão dada é missão cumprida. Os covardes voltam atrás, os medrosos desistem, mas nós não desistimos nunca. Existe uma outra frase: não pergunta se eu sou capaz, só me dê a missão, me dê a tarefa, que nós vamos em frente. Então, porque Deus não escolhe, Deus não separa os escolhidos, mas Deus capacita os escolhidos. E é isso mesmo, há uma capacidade de Deus diante da disponibilidade, da disposição em servir. Aqueles que têm a capacidade de não desistir, aqueles que têm a capacidade de não parar em meia guerra, em meia luta e em meia dificuldade. E nessa seleção de Deus, Deus separa esses homens para poder libertar Israel das mãos dos midianitas, para o tempo da escravidão acabar. E aí fica a lição, não é por muitos, em alguns momentos muita gente até atrapalha. É melhor ter poucos, mas capacitados, escolhidos, separados, que tem um propósito, que tem uma missão, que está com o coração voltado, que está com a mente voltada, que está disposto a enfrentar adversidades, dificuldades, para um propósito, para uma missão, para uma tarefa, do que ter muita gente e não conseguir nada. E nessa hora é que Deus seleciona, nessa hora que Deus coloca na balança, coloca na peneira quem são aqueles que vão conquistar, libertar um povo de um tempo de escravidão, de um tempo de sofrimento, de um tempo de opressão. E aí eu quero profetizar, eu quero declarar que você foi escolhido para esta seleção de Deus, que não tem medo de nada, que enfrenta qualquer adversidade e que está pronto a livrar um povo de um tempo de escravidão. Pense nisso, que Deus em Cristo te abençoe.